Olá, esse vídeo vai ser uma versão atualizada do último vídeo que eu fiz falando sobre automação utilizando o Hollywood. Eu fiz há aproximadamente uns 4 anos atrás, então muita coisa mudou de lá para cá, né? E aí a gente consegue fazer uma versão mais otimizada daquilo que a gente fez. Se você está chegando aqui e você nunca viu esse vídeo, se você quiser dar uma olhada nele para entender quais foram os processos que eu fiz por lá, fique à vontade também, mas esse vídeo que eu vou trazer hoje ele vai ser um pouco mais simples de executar do que aquele que a gente fez há 4 anos atrás. Naquele vídeo eu utilizei o Hollywood junto com o programa LoopMid e o Reaper. Qual que era a ideia ali da gente pegar e conseguir fazer a automação, né, das letras do Hollywood com base no playback que seria tocado pelo Reaper, né? Como eu falei para vocês, eu peguei essa ideia do canal Criação Tática, né? O rapaz ali pegou, ele mostrou ali o backstage ali, né, da cantagem de Natal que ele fez. E aí ele falou que ele pegou, que ele utilizou isso, né? Utilizou o Reaper e fez a automação ali das letras e da projeção. Eu gostei dessa ideia, como não tinha nenhum tutorial, eu fiz aquele. Mas 4 anos depois eu estava pensando em alguma forma um pouco menos trabalhosa do que aquela. E aí esse aqui é a forma que eu vou utilizar hoje, tá? Já aproveitando aqui também, eu vou responder basicamente duas perguntas que me fizeram naquele último vídeo. O primeiro foi esse daqui que eu vou mostrar para vocês aí no comentário. Ele está me perguntando da ferramenta de apresentação automática que surgiu, né, depois que eu fiz aquele vídeo lá. Apresentaram essa ferramenta de apresentação automática e por que eu não utilizei. Já respondido, porque na época ainda não tinha, né, a apresentação automática, então eu nem não conhecia esse recurso. Mas basicamente a apresentação automática ela é o que? Aqui na aba de ferramentas a gente vai ter aqui esse botãozinho, apresentação automática. Aqui você vai, deixa eu até excluir esse daqui. Você vai ter esse menu aqui, então você vai poder clicar aqui em mais. Vai poder selecionar a letra que você quer fazer a automação. Vou escolher essa daqui mesmo. Você pode dar um nome para essa automação, vou deixar com o mesmo nome que está ali. Agora aqui ele vai abrir aqui o gerenciador, né, de arquivos do seu sistema, para você selecionar o áudio dessa apresentação. Vou selecionar ele aqui. Ele vai carregar. Eu não vou conseguir mostrar para vocês aqui o funcionamento, ele em execução propriamente dito. Primeiro porque não é o intuito do vídeo e tem outros vídeos aqui na internet, no YouTube aqui principalmente, mostrando como é que funciona isso. E também porque eu estou utilizando aqui o sistema operacional Linux, é o Linux Mint, né, para ser mais específico. E eu não sei se é algum problema do programa ou se é algum problema do meu computador, que ele não reconhece o áudio que eu carrego aqui. Eu já tentei aqui com umas 3 músicas diferentes aqui e ele não reconhece, então eu não vou conseguir mostrar em funcionamento para vocês, tá? Mas de forma básica aqui, o que acontece? Ele mostra aqui pra gente quais são os slides, né? Quais são as partes aqui da letra que a gente tem. A gente pode clicar aqui em método de captura. E aqui é realmente muito simples aqui. A gente vai executar a música. Eu vou clicar aqui só para vocês verem, mas não vai funcionar. Aqui ele dá como arquivo inválido, tá? Mas ele vai executar aqui, vai começar a tocar música. E no momento que você quer que ele mude para essa parte da letra aqui, você basta simplesmente clicar em cima dela. E aí ele vai registrar isso. Na hora que você quiser mudar para outra, clica aqui. Ele já vai mostrar aqui nessa parte aqui que está escrito capturado. Ele vai mostrar aqui quais foram os minutos e os segundos que foi feita essa captura. E aí você pode salvar ele aqui. Salvar aqui também. E aí na hora que você der 2 cliques aqui, ele vai iniciar a projeção.
juntamente com o áudio já, e ele já vai fazer essa automação de forma nativa aqui no Hollywood, né? Então, se esse é que é o seu objetivo, de só fazer a automação disso, o vídeo basicamente termina por aqui, porque essa função aqui do próprio Hollywood, ela já é bem estruturada e funcional, então já vai servir para aquilo que você precisa. A minha ideia aqui hoje é da gente pegar e a gente fazer, além do controle da projeção, a gente também consegue pegar e fazer o controle da iluminação, utilizando o protocolo HTTP que eu havia dito. Também respondendo mais um comentário, tinha um rapaz que ele pegou e perguntou se seria possível fazer essa automação utilizando mais de um computador. Então, no caso, se eu tivesse um computador que ele está com a projeção e o outro computador que eu tenho o Reaper lá no caso, né? Que foi aquilo que eu utilizei. E aí eu não sei se eu cheguei a responder ele. Se você estiver vendo esse vídeo agora, inclusive, desculpa por isso. Mas eu fui atrás e realmente não tem como fazer isso, porque o protocolo MIDI ele só funciona de forma local, né? Só funciona dentro do seu próprio computador. Então, essa forma que eu vou utilizar ela aqui agora também, ela também vai permitir que você se conecte e se comunique com outros computadores que estiverem na mesma rede, tá? Só mais uma última coisa, como eu disse, é só apenas dentro da própria rede. Se você quiser pegar e fazer o controle disso via internet, de outro lugar, o próprio Hollywood ele te dá essa opção. Se você clicar aqui em arquivo, configurações, aqui em API Server, vocês vão ver que existe aqui a opção API Server local, que isso daqui daqui a pouco a gente vai configurar para vocês verem como é que funciona, e o API Server Web, que aqui se eu clicar aqui em ativar, ele vai pedir aqui a assinatura do plano avançado deles, que no caso aqui eu não tenho, mas eu recomendo inclusive que vocês façam o pagamento da assinatura, que ele realmente libera recursos a mais aqui pro Hollywood, tá? Então vocês também têm essa possibilidade, mas hoje a gente vai utilizar apenas uma comunicação local, certo? Como eu disse, na descrição do vídeo vai ter as minutagens aqui desse tutorial que eu estou fazendo. Então eu vou dar uma explicação bem básica aqui do que a gente está fazendo, o que seria esse protocolo HTTP aqui. Só porque eu gosto de pegar e de entender o que eu estou utilizando, né? Pra gente não só copiar e colar o que a gente vê no vídeo. Então, se você achar que tá uma explicação muito técnica, tá um negócio muito detalhado, você pode pular essa parte, sem problema nenhum. Mas eu acho legal explicar pra gente saber o que a gente tá fazendo, tá? Vou explicar de forma assim bem básica mesmo, assim por cima. O protocolo HTTP, basicamente, ele é o protocolo que a gente utiliza para quase tudo na internet. Qualquer programa, qualquer rede social, qualquer aplicativo que você for utilizar, você vai estar utilizando esse protocolo. Basicamente, o que ele faz? Ele vai ter um modo servidor e vai ter um modo cliente. Vamos utilizar aqui um exemplo, por exemplo, do Instagram. O Instagram ele vai ser o nosso servidor e o nosso computador, o nosso celular, ou qualquer dispositivo que estiver conectado à internet, ele vai ser o nosso modo cliente desse protocolo. O nosso modo cliente ele vai fazer uma requisição, ele vai fazer um pedido para o nosso servidor, para o servidor, né, do Instagram. Então é como se ele estivesse pedindo, olha só, eu quero acessar o Instagram. Então o Instagram ele vai receber essa solicitação, né, essa requisição, e vai retornar para a gente uma outra resposta. Essa resposta vai ser justamente a página do Instagram com as suas informações ali. É uma explicação assim bem por cima, só para a gente tentar entender o que a gente vai fazer, tá? Então aqui no caso o Hollywood ele vai ser aqui o nosso servidor, vamos dizer assim. E é ele que vai pegar e que vai receber a requisição desse outro programa e vai executar um comando. É basicamente isso aqui que a gente está fazendo, tá?
algumas vantagens aqui em relação ao MIDI, porque que também eu não estou utilizando o MIDI aqui nesse tutorial. A primeira é que para o Windows a gente precisa ter instalação do Loop MIDI, que foi aquilo que eu mostrei no último tutorial. No Linux a gente já não precisa disso, porque ele nativamente ele já tem uma forma ali de ativar um drive virtual, mas eu quis fugir um pouco disso, e até porque a forma como a gente vai fazer agora ele permite a conexão entre outros computadores aqui da mesma rede, né? Então eu não fico limitado a utilização aqui do meu computador local aqui, então eu posso ter outros computadores conectados na mesma rede e vai permitir essa comunicação, né? Uma outra vantagem também é que eu não preciso de internet, então se a internet parar, o sistema vai continuar funcionando. A comunicação desse protocolo HTTP ela funciona de qual forma, assim, desde que você tenha no seu computador uma placa de rede e um repetidor ou um roteador, ele vai permitir essa comunicação, que é basicamente 99,99% dos computadores de hoje em dia, a não ser que seja algum caso assim, muito exclusivo mesmo de você não ter internet, né, ou uma conexão via rede no seu computador. A não ser que seja esse o seu caso, aí realmente não vai funcionar mesmo. Mas de forma geral a gente vai ter essa possibilidade. E mais uma coisa que o protocolo HTTP ele permite a gente fazer a comunicação entre diversos programas. Então a gente consegue fazer a comunicação entre o Holix, a gente consegue fazer a comunicação entre o OBS, entre programas de iluminação, que vai ser o caso que eu vou utilizar hoje, o QLC Plus, mas podem ser outros programas. A gente pode fazer também até o acionamento via Reaper. Então isso daqui também é uma informação legal, que se você pega e você já tem alguma estrutura montada ali no Reaper e você não quer executar o áudio pelo programa que eu vou mostrar, você também pode fazer essa automação para que o Reaper ele possa continuar sendo ali o seu estúdio virtual principal, né? Então também é uma forma de utilização também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar para vocês. Eu acho que não. Então a gente já pode ir para a configuração aqui do Holix, tá? Para o programa que a gente vai utilizar hoje, a gente precisa ter alguns passos aqui. Então, o primeiro vai ser da gente fazer o ativamento aqui do nosso servidor local, tá? Como que a gente faz isso? A gente vem aqui em Arquivo, Configurações, aí a gente entra aqui de novo em API Server, e aí vocês vão ter essa opçãozinha aqui, API Server local, ativado, e a porta aqui 8091, que vai ser a porta de comunicação que a gente vai utilizar. Geralmente esse número aqui ele não muda, e geralmente aqui também já vem como ativado. Se não tiver ativado, basta você clicar aqui e ele já vai ativar, tá? O que a gente vai precisar aqui? A gente vai precisar clicar aqui em gerenciar permissões, tá? Aqui para vocês vai aparecer aqui vazio, inclusive eu até vou remover aqui para a gente começar aqui do zero também. Essa lista vai estar vazia, então eu vou clicar aqui em adicionar. Eu vou dar um nome aqui, então eu vou colocar só o meu nome aqui pra gente, pode ser qualquer nome, tá? Dá um OK aqui. E aí ele gerou aqui o nosso nome e gerou uma série de caracteres aqui. Esses caracteres são os tokens, que é um token que o próprio programa gera para a gente conseguir ter acesso a essas funções de controle de automação, tá? Então como que a gente acessa aqui? Basta você clicar aqui em editar. Aqui ele vai abrir essa série de comandos aqui. O que eu fiz nesse processo aqui? Eu cliquei aqui em local, em ativar todos. E na web aqui também eu coloquei também como ativar todos, tá? Eu não sei se esse web tem necessidade de ativar todos, mas como no teste que eu fiz funcionou, então é isso que eu vou passar aqui para vocês, tá? E aí o que a gente precisa? A gente precisa copiar esse token aqui. Então basta clicar aqui nesse botãozinho aqui. Então ele copiou, tá? Eu vou abrir aqui um bloco de notas aqui. E eu vou colar esse
esse token aqui. Não tem problema se você perder esse token, porque basta você entrar aqui de novo e ele vai estar apresentando aqui. Diferente de outros programas, né, que às vezes a gente gera um token e ele some e você nunca mais tem acesso. Então aqui basta você copiar que a gente vai utilizar ele posteriormente, tá? Então com essas opções aqui ativadas você pode fechar, pode dar um ok aqui e pode dar um ok aqui também, certo? Então agora o nosso programa ele já está habilitado para ser controlado via protocolo HTTP dentro da mesma rede. Então qualquer computador dentro da mesma rede ele vai permitir essa comunicação, tá? Como vai ser, já que eu falei que a gente não vai utilizar nem LoopMid nem Reaper para fazer a comunicação, qual que vai ser o nosso intermediário aqui? Esse programa eu desenvolvi ele, eu estou me formando, né, em desenvolvimento de sistemas também, e aí eu tive a ideia de fazer alguma interface ali que a gente consiga fazer esse tipo de automação um pouco mais fácil do que eu fiz naquele último vídeo. Então eu vou deixar o link para vocês adquirirem esse programa, tá? Ele vai estar disponível aqui na versão para Windows e para a versão aqui para Linux. Aqui na versão para Windows você não precisa instalar o programa, ele já é um programa executável, então basta você clicar nele, ele já vai abrir. Linux aqui também é a mesma coisa. Ele já vem aqui nesse arquivo .app.image, então você que usa Linux provavelmente você já deve ter visto esse tipo de programa. Basta a gente clicar nele, 2 cliques nele aqui, e aí ele vai abrir aqui pra gente essa nossa interface, tá? Deixa eu abrir ela aqui. A primeira vista, assim, pode parecer um negócio meio tenso aqui, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês as etapas aqui, vocês vão ver que não é um bicho de 7 cabeças, não, tá? Aqui nessa parte de baixo, esse primeiro bloco aqui, ele vai ser a nossa forma de onda, né? Onde a gente vai poder visualizar aqui graficamente aqui o nosso áudio, né? Então aqui você tem uma ferramenta aqui de poder dar um zoom nisso, tá? Você pode mudar a cor dele aqui também. Parece uma coisa assim, fútil talvez, mas realmente faz diferença quando a gente precisa ter algum detalhe a mais ali, tá? Então tem algumas opções aqui também de você aumentar esse gráfico aqui, né, dessa onda. Nessa imagem aqui também você pode mudar o tema aqui também. Tem gente, né, que gosta do tema mais escuro, então tem essa possibilidade. E o que a gente vai fazer aqui para a gente começar a configurar? Aqui eu já tinha configurado, mas eu vou restaurar aqui tudo, restaurar os dados de fábrica para a gente começar aqui do zero mesmo, tá? Pra gente não ter nenhum segredo. Aqui vai ser as configurações de rede que a gente vai utilizar. No meu caso aqui, eu estou utilizando o meu próprio computador. Então o meu próprio computador ele vai fazer a comunicação com o Holiwix, que também está no meu computador, via protocolo HTTP, certo? Para isso, eu vou utilizar aqui então o endereço localhost, que vai ser o meu endereço aqui local. Tá? Ele já vem aqui configurado aqui com a porta 8091, que foi aquela porta que a gente viu lá no Holiwix, que é a porta padrão, né, de utilização. E aqui do lado vocês vão ver que tem escrito aqui token da API. Esse token da API foi aquele token que a gente copiou. Então a gente vai copiar ele aqui e colar ele aqui. Com isso aqui a gente pode vir aqui, salvar e fechar. E ele já vai estar configurado, tá? Pode entrar aqui de novo, você vai ver que o token ele já está escrito aqui. Vocês vão ver aqui também que a gente tem aqui também portas padrão, que são outras portas que a gente pode utilizar, tá? Eu já deixei aqui como porta padrão a porta 9999, que é a porta padrão que o software que eu uso para iluminação ele já tem como padrão,
que no caso aqui vai ser o QLC Plus, mas pode ser qualquer outro programa que você use para controle de iluminação via DMX. Eu tenho aqui também o 8080, que é a porta que o Reaper usa. Então, por exemplo, se eu quiser dar um comando para o Reaper tocar tal coisa, eu posso dar esse comando, e o Reaper, por padrão, ele usa a porta 8080, tá? Então é por isso que eu utilizei ele aqui. A porta 4455, ela é uma porta para transmissão de imagem. Então eu poderia, por exemplo, fazer a comunicação com o OBS, para fazer o OBS fazer tal função em determinado momento da música. Essa também é uma automação que a gente pode fazer, tá? Coloquei aqui também algumas opções básicas aqui também com relação à configuração de áudio. Então, caso eu tenha mais de uma placa de áudio, eu posso selecionar ela aqui. E o roteamento de canais aqui também, né, pra gente utilizar ele só do lado esquerdo, direito ou como modo estéreo, também é uma possibilidade, tá? Agora, antes da gente finalizar essa parte aqui, como ficaria a comunicação com o computador, com outro computador que estiver dentro daquela rede? Qual é o procedimento aqui? Eu fiz aqui no programa uma ferramenta para ele pegar e ele buscar o servidor na rede, tá? Então o que eu vou fazer? Eu tô com outro computador aqui. Eu vou abrir aqui nesse outro computador o Holywix. Nesse outro computador eu também já fiz o ativamento aqui da API local, como eu mostrei para vocês. E aqui eu já abri o Linux aqui no outro computador. O meu próprio computador ele tem um endereço de IP, né? O endereço de IP ele é como se fosse um endereço da sua casa. Então cada computador ele vai ter um próprio endereço. No meu caso aqui é esse daqui o meu endereço. E o outro computador que estiver conectado na mesma rede, ele também vai ter um endereço IP diferente, né? Vai ser o endereço dele. Então, para eu não ter que vir aqui em endereço IP e colocar o endereço desse outro computador, a gente tem essa função aqui de buscar o servidor na rede. Então, quando a gente clicar aqui, eu já vou clicar ele aqui para vocês verem. Ele vai fazer a busca automática aqui de qualquer computador que estiver na rede e estiver conectado com o Holywix, lá naquela porta 8091. Ele vai fazer essa busca aqui sozinho e ele vai mostrar aqui pra gente qual que é a porta, qual que é o endereço que a gente tem que utilizar para fazer essa comunicação, tá? No Linux, vocês vão ver que ele demora um pouquinho mais. Essa busca ela podia ser um pouquinho mais rápida, mas no Windows ele é um pouco mais rápido, mas de qualquer forma isso aqui vai ser uma única vez que você vai ter que fazer, tá? Então vamos só aguardar ele terminar aqui o escaneamento. Aqui ele vai mostrar aqui pra gente algumas portas que estão abertas aqui, né? No nosso caso aqui a 113 é a nossa. Então a gente vai utilizar aqui. Se eu quiser me conectar com aquele outro computador que está com o Holywix aberto, aquele que vai projetar a nossa imagem, eu vou utilizar essa porta aqui, 8091, com esse endereço 108, que é o endereço desse computador, certo? Então eu vou clicar aqui, usar este IP, tá? Se eu fizer isso, você precisa só se lembrar de utilizar o token da API desse outro computador. Então vai ser o mesmo processo que eu fiz aqui no meu computador. Entra lá no outro computador, faz o mesmo processo, gera o token e utiliza o token do outro computador, tá? Se você utilizar do seu próprio computador, não vai dar certo, porque ele vai tentar se conectar com o Holywix do seu computador. Então, se você for utilizar outro computador, use o token
da API do outro computador. Tudo bem? Aqui no caso eu não vou utilizar então o outro, porque vocês não vão ter como ver aqui o funcionamento, né? Então eu vou deixar ele assim. Já tinha clicado aqui em salvar, né? Então eu vou só fechar aqui. E aqui a gente já está se comunicando com o Hollywood, tá? Aqui do lado a gente tem algumas informações aqui. A forma como a gente vai fazer essa marcação aqui no áudio, a gente pode clicar aqui com marcar ponto HTTP, ou você pode colocar aqui como inserir ponto em HTTP. É literalmente a mesma função. Pessoalmente eu prefiro usar aqui o inserir ponto HTTP. Poderia até ter tirado isso daqui, mas realmente não vai fazer nenhuma diferença, tá? Então eu posso também dar um nome aqui para esse comando. Posso escolher uma cor diferente aqui para ele. Eu tenho alguns presets, que são alguns comandos aqui já previamente adicionados aqui, né? Que aqui vai ser de próximo slide, de slide anterior, limpar o texto da tela, fechar a apresentação. Para iluminação aqui também, para ativar uma cena. No caso aqui de mídia, de dar aqui para iniciar aqui uma reprodução, para dar o play, né? No Reaper no caso, ou no FL Studio. E aqui eu tenho personalizado, que como eu disse para vocês, esse programa ele não vai se resumir à utilização do Hollywood. Ele pode ser utilizado com qualquer programa que fizer a comunicação, que utilize o protocolo HTTP. Então você pode fazer a personalização daqui. Se você for utilizar um programa que você quer fazer esse tipo de automação, pode deixar nos comentários também, que aí eu posso procurar entender como é que esse programa ele funciona, e aí a gente faz essa automação junto, tá? A princípio aqui eu vou utilizar só aqui esse próximo slide, que vai ser basicamente a mesma coisa que a gente fez lá no outro vídeo, né? Então, como que é o processo aqui? É bem simples aqui. Eu vou adicionar um áudio. E aqui em downloads aqui, eu vou colocar qualquer música. Eu estou usando essa música aqui apenas e exclusivamente porque ela não tem direito autoral, tá? Então, apenas isso. Eu nem conheço esse grupo aqui, mas a música não tem nada de ruim também. Então, basta abrir o áudio aqui. Ele vai abrir aqui pra gente. Aqui a gente tem algumas configurações aqui. Se você quiser aumentar aqui a velocidade de reprodução, né? Ou diminuir a velocidade de reprodução. A mesma questão aqui que a gente mostrou lá nas configurações de estéreo, ou de apenas do lado esquerdo, do lado direito. E o volume aqui, né? Pra gente conseguir pegar e fazer o controle, tá? Vamos lá. Qual que é o processo aqui? A gente pode simplesmente clicar aqui em play. A música ela vai começar a tocar. E no momento que eu quiser inserir aqui um comando para avançar o slide, eu vou simplesmente clicar aqui, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que seria o procedimento aqui para a gente pegar e a gente fazer isso. Não vou mostrar aqui em execução, porque eu só estou com um monitor aqui no momento, então eu não consigo pegar e fazer essa duplicidade. Talvez eu até consiga, mas se você quiser ver o funcionamento em si, aguarde aqui no finalzinho do vídeo que a gente já vai ter essa demonstração, tá? Mas basicamente aqui é o que? Eu vou dar o play aqui. Essa música aqui ela vai começar a tocar. E vamos supor que nesse momento aqui eu queira que ela mude a letra. Então eu vou clicar aqui em inserir ponto. E aí você vai ver aqui que ele vai colocar aqui pra gente qual foi o comando que a gente fez. Vamos supor que eu queira colocar agora aqui também outro comando. Só esses dois comandos aqui para vocês verem. Então aqui vocês vão ver aqui que eu tenho esses dois comandos aqui em 17 segundos e em 31 segundos, tá? Qual que é a ideia aqui? Assim que eu der o play na música, quando chegar em 17 segundos ele vai
mudar automaticamente. Basicamente isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Eu vou dar o play aqui então. Vou vir aqui no Lyrics, vou dar o play aqui. E aí a gente vai ver se quando der os 17 segundos ele vai mudar sozinho. E aí você pode ver que ele já fez a automação aqui sozinho, certo? Quando chegar em 30 segundos ele vai mudar de novo. Mudou de novo. Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês aqui. Não é a melhor visualização, é claro, mas foi o que deu pra gente fazer aqui, tá? É basicamente isso para qualquer outra função que você tivesse. Se agora eu quisesse, por exemplo, voltar para o slide anterior, é só eu clicar aqui, escolher aqui qualquer função. Se eu quiser voltar, eu volto aqui. Básico, simples aqui, não tem realmente segredo aqui, tá? Se eu quiser também mudar aqui a cor também do comando aqui também, ó, eu posso usar uma cor aqui, ele não vai mudar aqui porque eu já adicionei, mas eu posso editar aqui, mudar ele aqui como laranja, ó, e aí ele mudou aqui. É só como uma questão de organização mesmo, tá? E esse daqui é basicamente isso que a gente vai usar. Isso daqui vai funcionar para qualquer dispositivo que você tiver conectado aqui na rede. Muito mais simples do que aquilo que a gente fez lá no Reaper, de utilizar com loop MIDI e aquele processo todo, tá? Agora eu vou mostrar aqui para vocês uma outra tarefa que a gente pode fazer também. Como eu fiz pensando, utilizando a utilização do Lyrics. Se a gente estiver falando de Lyrics, a gente está falando aqui de um ambiente de igreja, né? E a gente também pode fazer o controle da iluminação também. Então, como o programa que eu vou utilizar ele também usa o protocolo HTTP, é isso daqui que eu vou mostrar aqui para vocês como que é possível também fazer essa automação da iluminação junto com a música, tá? O programa aqui que eu estou utilizando, ele é o QLC Plus, que é esse daqui. Eu vou dar 2 cliques nele. Ele já abriu aqui pra gente. Esse daqui é o programa. Eu não sou especialista em QLC, que na verdade é o QLite Controller Plus, né? Essa daqui é a versão 5 dele. Mas tem um vídeo de um canal de um rapaz que ele pega e ele explica uma configuração de forma assim, muito didática assim, de como é que ele faz essa criação de cena, de como é que ele faz o controle, né, de adição, né, de lâmpadas, e como que ele faz esse controle aqui. Vou até deixar o canal dele aqui na descrição, porque foi aquilo lá que me ajudou a entender isso. A ideia aqui, eu posso até trazer um vídeo mostrando como é que eu fiz aquilo, mas o canal dele realmente explica bem, de forma bem didática assim. Mas como eu queria pegar e fazer a demonstração aqui da ferramenta, eu vou fazer apenas aqui a demonstração aqui de onde que eu tenho que ativar aqui para fazer a integração lá com o nosso programa, tá? Então, abrindo aqui o QLC 5. E por que tem que ser o QLC 5 no caso se você for utilizar esse programa? O QLC 4 ele não tem uma forma nativa de ativar o controle via protocolo HTTP, né, de montar um servidor local. Até tem uma forma, só que ela não é uma forma muito simples. Então, na versão 5 ele já tem essa forma um pouco mais visual aqui pra gente, tá? Então aqui como é que vai ser? A gente vai clicar aqui em Actions, aqui em Network, esse Server Setup, né, que é a configuração aqui do servidor. Abrindo aqui a gente vai ter esse Native Server e o Web Server. A gente tem que ativar aqui o Web Server. A gente coloca aqui para iniciar automaticamente, embora aqui pelo menos
no Linux ele não está iniciando automaticamente, toda vez eu tenho que clicar aqui de novo. No Windows provavelmente não vai precisar disso. E aí eu vou clicar aqui em Start Server. Vocês podem ver aqui que o status aqui do servidor mudou para running, né? Que seria alguma coisa como rodando ou funcionando, tá? Com isso daqui a gente já pode fechar ele. Então aqui ele já está visível para o nosso programa fazer aqui as automações, certo? Uma outra função que eu coloquei aqui é dele ter esse botãozinho aqui de escanear / detectar cenas de iluminação. Então aqui eu não vou precisar, que nem eu coloquei aqui nos presets aqui, ter uma função de ativar a cena tal, ativar a cena X. Então nesse programa aqui a gente vai simplesmente clicar aqui em escanear / detectar cenas de iluminação. Ele vai fazer a varredura no que tem aqui no nosso QuickLight Controller e vai trazer aqui pra gente, só inserir o ponto, tá? Se eu clicar aqui agora, vocês vão ver que vai aparecer aqui nenhuma cena encontrada ou iluminação offline, porque eu acabei de abrir o programa e não tem nenhuma configuração aqui, tá? Como eu mostrei para vocês, eu não sou especialista em QuickLight Controller, eu fiz um projeto utilizando a versão anterior, então eu vou abrir aqui só o teste que eu tinha feito. Uma coisa assim bem básica aqui mesmo. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele tem um modo aqui de visualização, que é esse 3D View aqui. Então basicamente eu só coloquei aqui um par LED, que vai ser aquele que vocês vão ver na demonstração, e ele vai estar executando aqui, né? Se eu quiser dar o controle para ele aqui, que esse daqui foi um botão que eu fiz, então eu vou clicar nele aqui e aí ele vai mudar a cor aqui, tá? Não sei por que agora que ele não está mostrando essa cor, mas como eu disse para vocês, eu não sou muito especialista aqui nesse programa, tá? Mas se a gente voltar aqui para o nosso programa, que vai ser a nossa base aqui, e eu clicar aqui para escanear, vocês vão ver que agora ele apareceu 4 cenas de iluminação encontradas, porque esse projeto que eu abri, eu havia feito 4 cenas, né? Então quais eram as cenas que eu tinha feito? Eu tinha feito a cena 1, que é só a cor vermelha do LED, só a cor verde, só a cor azul, e eu fiz aqui um controle bem básico mesmo, mudando de 2 em 2 segundos cada cor, com um fade in e fade out ali também de 1 segundo mais ou menos, e sem a repetição, né? Sem entrar em loop. Então ele só vai alternar essas 3 cores de uma vez e parar a execução. Então foi basicamente isso aqui que eu fiz, é isso daí que vocês vão ver no vídeo de demonstração final. Mas essa daqui é a minha cena, então pensa que você vai fazer uma cantata de Natal, uma cantata de Páscoa, alguma apresentação que seja, e você quer que isso esteja sincronizado ali com o metrônomo, com as faixas ali, então, e você quer que isso seja executado de forma automática. Então você pode selecionar a cena que você criou, a cena que você programou, e aí o programa aqui ele só vai simplesmente selecionar aqui, e aí você pode escolher um ponto aqui da música e colocar aqui inserir ponto, e aí ele já vai colocar aqui nesse ponto aqui foi feita a adição, tá? Você vir aqui embaixo, ele já vai aparecer aqui como cores, que foi aqui em 17 segundos e 14 milésimos, né? Então aí quando você pegar e você der o play, ele vai executar essa cena aqui no QuickLight. Basicamente isso, tá? Algumas recomendações aqui antes da gente finalizar. Qualquer dúvida que você tenha sobre a execução desse programa, você pode deixar aqui nos comentários, tá? Apesar de ser bem didático aqui. Uma outra possibilidade que aconteceu aqui comigo, eu tentei utilizar um computador aqui via rede Wi-Fi. No meu caso aqui não funcionou com Wi-Fi, mas eu acredito que seja um problema do meu repetidor. Meu repetidor ele
Ele vem de uma rede que eu fico aqui no quarto. O modem, ele está na sala. E aí eu trouxe o fio, né, o fio físico Ethernet aqui no repetidor. E eu acredito que seja algum problema aqui no meu equipamento, tá? Mas a princípio, estando conectado na mesma rede, seja por Wi-Fi, seja por cabo, ele vai funcionar da mesma forma. No meu caso aqui, ele está conectado aqui no cabo, mas a ideia é que ele funcione de qualquer forma, tá? Uma outra possibilidade também que pode acontecer de não funcionar no seu equipamento é se o tipo da rede que você estiver conectado ela for pública e não privada, tá? Aparentemente, alguns computadores eles têm algum tipo de conflito por causa disso. Caso seja esse o seu problema, eu vou até deixar na descrição aqui qual que é o passo a passo para você mudar a sua rede de pública para privado, caso seja esse o problema, tá? Mas de modo geral, isso daqui não é uma coisa muito comum de acontecer, tá? Então eu vou deixar aqui o vídeo de demonstração, tá? Se você tiver qualquer dúvida, você pode me procurar e eu espero que esse vídeo ele seja útil aí no seu trabalho ou na sua igreja. Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? For the wrong guys, they keep telling me it's alright. How could I be so blind? I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? You're all I need. Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there?